Um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para nós não foi a ressurreição de Lázaro, não foi transformar a água em vinho, não foi fazer cego enxergar e muito menos fazer o coxo andar. Isso são milagres, foram importantes para que a glória de Deus se manifestasse, mas esse não é o maior ensinamento que Jesus deixou para nós. Sabe o que é interessante? A forma com que o seu coração bate é única em todo o mundo. Somos mais de 8 bilhões de pessoas e não existe ninguém com o coração batendo no mesmo ritmo que o seu agora. O seu é único. Não existe uma digital igual à sua. Não existe um DNA igual ao seu, por mais que você seja um irmão gêmeo. Não existe, você é único. Nós temos características únicas que são nossas. E independente de qual família que a gente veio, nem os nossos pais, nem os nossos avós vão ter essas características. Por quê? Porque Deus nos fez para ser autênticos, únicos. Mas tem uma coisa que Deus deixou igual para todos nós. É o nosso tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo tem as mesmas oportunidades. E o que vai diferenciar um cara bem-sucedido de um cara que vive uma vida um pouco medíocre, um pouco miserável, regrada demais, é como ele administra o seu tempo. E é esse o maior ensinamento que Jesus nos deixou durante a sua vida aqui na Terra, durante o seu cumprimento do propósito chamado a qual Deus tinha para ele. Porque ele soube o tempo de começar, ele soube o tempo de terminar. O maior ensinamento que Jesus nos traz é saber discernir os tempos, é saber discernir as estações. A Bíblia vai dizer que há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar de abraços. Então, nós entendemos que como essa é uma coisa que todo mundo tem em comum, que é igual para todo mundo, nós precisamos saber discernir os tempos. Olha para você ver, tanto que é interessante, cara. Em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 31, vai contar a história de Jesus quando ele perde dos seus pais. Os pais eles iam para Jerusalém e na volta, Jesus fica em Jerusalém e os pais eles vão embora achando que Jesus estava no comboio. Mas aí eles andam um dia de distância. E aí eles percebem que Jesus não está no comboio. E aí eles voltam para Jerusalém para procurar onde está Jesus. Eles ficam 3 dias procurando Jesus e encontram ele no templo. E quando eles encontram Jesus no templo, Jesus está ensinando doutores, mestres da palavra, mestres da lei. Jesus fazia perguntas, Jesus respondia perguntas e a Bíblia vai dizer que os doutores ficavam maravilhados com a sabedoria daquela criança de 12 anos. E aí, se nós formos olhar para o mundo que nós vivemos hoje, Jesus poderia ter iniciado o seu ministério ali. Hoje nós temos muitos artistas mirins. Tem aí os pregadores mirins, os levitas, os cantores mirins, e eles são bem-sucedidos. Alguns têm ministérios consolidados, alguns crescem nisso, e é legal ver isso acontecer. Mas a pergunta que eu me faço ao ler esse texto é: por que Jesus não começou o seu ministério ali, já que as pessoas ao seu redor ficavam impactadas com a sabedoria daquela criança? Jesus, ele tinha uma coisa: ele sabia discernir os tempos. E ele sabia que ainda não era a hora. Ele precisava passar por um processo, ele precisava amadurecer, ele precisava ser nutrido por algo. E a Bíblia vai falar sobre isso desde Gênesis. Na criação do mundo, olha, o nosso Deus é um Deus de processo, é um Deus de tempos. Deus poderia ter criado o mundo em um só dia. Você já pensou isso? Deus é poderoso, Deus ele é glorioso. Ele poderia ter criado o mundo em um só dia. Ele podia dizer assim: haja tudo, sabe? Ele poderia ter dito isso: haja tudo, e aí tudo ia... Mas não, em cada dia ele cria uma coisa. E sabe o que é mais interessante? Por que ele não criou o homem e a mulher no mesmo dia? Ele cria Adão, dá algumas funções para Adão, ele pede para Adão pôr o nome nos animais, ele vai discipulando Adão, e aí depois desse período, depois dessa estação, depois desse tempo que ele investiu na vida de Adão, agora ele cria Eva, e a missão de Adão agora é retribuir, é passar para Eva o que Deus passou para ele. É processos. Nosso Deus é um Deus de processo, é um Deus que sabe discernir os tempos de todas as coisas. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos também Jesus saber no tempo de todas as coisas.
Olha para você ver o tanto que é interessante. Jesus chega no tanque de Betesda, tem um monte de gente ali doente, um monte de cego, aleijado, surdo, pessoas precisando ser curadas, mas Jesus entra lá e cura uma pessoa e vai embora. Esse é um dos maiores ensinamentos que nós precisamos aprender com Jesus, saber discernir os tempos. Em João capítulo 15, Jesus vai nos dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é quem cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Aqui Jesus está nos ensinando sobre um processo. O processo da frutificação. E para que você dê fruto, você precisa discernir os tempos, discernir as estações. A pergunta que nós precisamos nos fazer quando nós nos deparamos com esse texto é: em qual estação eu estou? Eu estou na estação de ser enxertado na videira, de ser nutrido pela videira. Eu estou na estação de florescer para frutificar. Eu estou na estação de ser podado para frutificar mais ainda. Esse é o entendimento que nós precisamos ter quando nós queremos viver uma vida de propósito. Não tem como nós queremos viver uma vida de propósito, não tem como nós queremos se encontrar no nosso propósito, não tem como nós exercermos o nosso propósito se nós não passar por esse processo. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre os 3 processos que você precisa viver, que você precisa passar para viver uma vida de propósito. Amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola de Propósitos. Eu sou Axel e antes da gente ir para a nossa aula, eu preciso te pedir isso. Eu preciso que você se inscreva nesse canal, eu preciso que você curta esse vídeo. Por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí ele começa a entregar para várias pessoas. E eu acredito piamente nisso, tá? Fielmente nisso. Que assim como eu, você não quer que a palavra de Deus fique só em você. Você também quer ser esse propagador da palavra. Você quer ser esse embaixador de Cristo. Você quer ser igual o João Batista, preparar o caminho para que Cristo venha. Então não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de curtir esse vídeo. E tem mais uma coisa que eu vou te pedir, mas não vai ser agora, vai ser no final. Então guarde isso na sua mente. Ó, tem mais uma coisa que eu vou precisar fazer, mas isso eu vou deixar para o final da aula, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. O primeiro processo que nós precisamos passar para viver uma vida de propósito é o processo do enxerto, é de ser nutrido. Em João capítulo 15, no versículo 2 e no versículo 4, a Bíblia vai dizer algo muito interessante e eu vou ler aqui com vocês. Ele vai dizer o seguinte, olha: aqueles que estando em mim, ou seja, eu preciso ser enxertado, eu preciso estar nele. Aí ele vai falar assim, ó: aquele que estando em mim e não der fruto, o Pai vem e corta. A primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto é: não tem como eu estar em Jesus, não tem como eu viver uma vida em Jesus e não frutificar, e não ser nutrido. Então, se eu estou em Cristo, se eu estou enxertado na videira e não estou dando fruto, é porque eu não faço parte dessa videira. É porque eu não faço parte dessa comunidade, é porque não estou interessado em fazer parte disso. Em Lucas capítulo 19, Jesus vai contar a parábola das 10 minas, que um senhor, ele distribui uma mina para cada servo, ele escolhe 10 servos, distribui uma mina para cada um e pede para que aqueles servos negociem, multipliquem aquele dinheiro. E aí um desses servos fala assim: Senhor, eu tive medo e aí eu enterrei. Eu tive medo e escondi. Eu tive medo e não frutifiquei. Eu não fiz aquilo que o Senhor pediu para mim fazer. Então, aquele servo ele é punido. O Senhor chama servo mau, infiel, ingrato. E aquele servo é punido. E aqui Jesus não fala nada diferente disso. Se você estiver em Cristo, se você estiver frequentando uma igreja, se você estiver lendo uma Bíblia, se você se titula crente, se você se intitula um evangélico, um cristão, e não estiver frutificando, as pessoas não estão vendo a transformação na sua vida, Deus vai te cortar. E entenda, não é agora, não é amanhã, é no final, é no fim dos tempos. É quando você vai chegar diante de Deus e Ele vai falar para você: olha, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Aí você vai falar: mas eu estava lá no culto de domingo. E ele fala: cara, mas eu não te conheço. Ah, mas eu orei em teu nome, eu não te conheço. Ah, mas eu participei de todas as celas, mas eu não te conheço. Você entende por quê? Porque você não frutificou. Aí no versículo 4, Jesus vai dizer o seguinte para nós: olha, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto se não permanecer em mim. Então nós precisamos permanecer. E o que é o permanecer? É o relacionamento. Não tem como você frutificar, não tem como você viver uma vida de propósito se você não tiver um relacionamento verdadeiro com o Pai. Se você não tiver um relacionamento genuíno com o Pai. O que é esse relacionamento? O que é permanecer em Cristo? Não é eu frequentar a igreja de domingo a domingo? Não, porque a igreja é só uma casa de oração. É onde você se reúne com seus irmãos para derramar aquilo que você está trazendo da sua casa. Então, a igreja é para a gente cultuar, é para a gente entregar para Deus. Tem muitas pessoas que estão indo para a igreja para sugar apenas. Mas a ideia de igreja não é sugar, a ideia de igreja é de cultuar, é de você entregar o seu melhor para Deus naquele período que você vai estar em comunhão com seus irmãos. Então, o permanecer é o relacionamento, e o relacionamento você cria em casa. É quando você faz o culto no lar, é quando você reúne seus filhos na mesa para discutir sobre algum livro da Bíblia, alguma palavra que você ouviu. É quando você entra no seu quarto, fecha a porta e faz uma oração íntima com o Pai, se derramando, colocando suas necessidades diante do Pai, as suas fraquezas diante do Pai. É nesse relacionamento que Jesus está falando: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, tem um relacionamento comigo e eu terei um relacionamento com vocês. É sobre isso que Jesus está nos dizendo. Não tem como um ramo dar fruto por si só. Não tem como um ramo de uma videira ele dar fruto sem estar enxertado numa videira, sem estar conectado a uma videira. Ele só vai conseguir frutificar se ele estiver enxertado em uma videira. Então, às vezes você pode ter um chamado lindo, um propósito maravilhoso, mas se você não estiver enxertado, se você não tiver um relacionamento, você não vai conseguir progredir. Por quê? Porque a palavra diz que aquele que está em mim e não der fruto, ele vem e corta. E o que é o fruto? É a transformação, é a transformação do seu caráter. Aquele cara que matava e agora não mata mais. Aquele cara que era viciado em bebidas, em prostituição, em pornografia, agora não é mais. Sabe? O fruto é quando as pessoas começam a olhar para você e falam: cara, você tá diferente. O que aconteceu com você? Por que você parou de sair com a gente? Por que você parou de beber? Esse é o fruto que Jesus está nos dizendo. É o fruto do Espírito. É quando as pessoas olham para você e vê Cristo através de você. É quando você reflete a imagem de Cristo. É quando as pessoas olham para você e falam: cara, eu preciso disso que você tem. Eu preciso desse Cristo que você tanto fala. Eu preciso de estar nessa videira que você está agora. Então, qual é o benefício de estar numa videira? É que você é nutrido. Todo ramo que vai dar fruto, ele precisa ser nutrido, senão ele não consegue frutificar. E para ele ser nutrido, ele precisa ter um relacionamento. Ele precisa estar enxertado. Ele precisa permanecer na videira. O segundo processo que nós precisamos ter para viver uma vida de propósito é o processo da frutificação. Mas antes dos frutos aparecer, existe uma coisa que aparece um pouco antes: as flores. Né? A primavera é muito lindo, que as árvores frutíferas, elas florescem. E aí você olha para aquela árvore e você fala: cara, ela vai dar fruto. Então, quando Jesus está dizendo para nós que aquele que está em mim e está dando fruto, é porque antes do fruto ele floresceu. E o que é o florescer? É quando as pessoas ao seu redor começam a ver as coisas as obras que você está fazendo através de Cristo. É quando o cara que bebia, além de ele não beber mais, agora ele incentiva outras pessoas a parar de beber também. É o cara que fumava e agora não fuma mais, mas também ele incentiva o ciclo de amizade dele a parar de fumar também. É o cara que era viciado em pornografia, agora ele está incentivando as pessoas a não consumir esse tipo de conteúdo, a sair deste lugar. É aquele cara que começa a discipular pessoas, é aquele cara que venceu o deserto dele e agora ele está discipulando pessoas que estão vivendo aquele deserto. Ele está ajudando pessoas a atravessar o deserto. Em Atos capítulo 6, nós vamos ver Estevão, a história de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. E a Bíblia vai dizer que ele era um cara cheio de graça, cheio do Espírito Santo. Então,
quando eu olho para a vida de Estevão e ele tem essa influência na sociedade, antes dele se tornar diácono, a Bíblia está me dizendo que ele florescia na sua comunidade. E as pessoas olhavam para ele e falavam, cara, esse cara, ele não andou com Cristo, mas ele está florescendo. Esse cara vai dar frutos. Esse cara, ele é cheio da graça, ele é cheio do Espírito Santo. E aí, quando os discípulos, Pedro se junta com os discípulos ali, encabeçando esse projeto para atender uma necessidade da comunidade, ele fala que a gente precisa levantar homens fiéis, com caráter íntegro e tal. E aí as pessoas falam, olha, tem o Estevão, mano. Por que elas logo lembram de Estevão? Porque Estevão estava florescendo. As pessoas conseguiam ver o que Estevão estava fazendo na sociedade. Esse processo que antecede a frutificação, ele faz com que as pessoas ao nosso redor comecem a enxergar em nós um sinal. Esse cara vai frutificar. Esse cara vai se tornar um pastor. Esse cara vai se tornar um evangelista. Por quê? Porque o comportamento dele está guiando ele para esse lugar. Esse cara aí essa mulher aí vai conduzir outras mulheres a atravessar um período difícil. Essa mulher vai influenciar outras mulheres a ser a mulher de Provérbios. Por quê? Porque essa mulher está florescendo, cara. E as flores, elas exalam perfume, né? Ela exala o perfume. E aí a gente vai ver na Bíblia Deus dizendo que alguns comportamentos que o ser humano faz chega a ele com um perfume. Às vezes é suave, mas às vezes também é um cheiro de enxofre. E aí a pergunta que eu te faço é, as flores que você está dando geram um perfume suave, cheiroso, gostoso? Ou é um perfume de enxofre? É um cheiro azedo? Qual a essência que as suas flores estão gerando? Porque da mesma forma que eu olho para alguém e falo, cara, esse cara vai ser um bom pastor, um excelente levita, um excelente líder, eu também consigo olhar para alguém e dizer, cara, esse cara vai ser um ladrão, esse cara vai ser um bandido. É porque nós estamos profetizando a vida dele? Não. É porque as flores que ele está gerando vai dizer para nós quais frutos ele vai produzir. Se é um fruto doce e comestível ou se é um fruto azedo e venenoso. Então, para que a gente possa frutificar, é necessário que a gente floresça. É necessário que o nosso comportamento, ele diz a respeito daquilo que nós falamos. Quando nós estamos enxertados na videira, quando nós estamos sendo nutridos pela videira, nós estamos falando, olha, agora eu estou diferente, agora eu sou cristão, eu me batizei, eu estou falando. E aí o processo da frutificação, então quando eu começo a florescer, é o meu comportamento falando isso agora. Eu não preciso falar mais nada, as pessoas olham para mim, veja, e começam a ver que o fruto que eu estou gerando é um fruto doce e comestível. E aí nós vamos para o nosso terceiro processo para que a gente tenha uma vida de propósito. É o processo da poda. Ah, meu irmão, esse processo é doloroso, mas é necessário. O processo da poda é quando nós estamos dando fruto e as pessoas estão consumindo desse fruto. E aí Jesus vai nos dizer que o Pai vem, que Deus vem e poda para que ele limpa para que a gente dê mais fruto ainda. Deixa eu contar uma experiência minha a respeito disso. Nós temos uma empresa e a gente estava muito bem financeiramente, crescendo muito com essa empresa, só que ela nos tomava um tempo, assim, excessivo. E aí acabava que o nosso tempo destinado para o Senhor estava cada vez menor. Por quê? Porque a gente estava priorizando as necessidades da empresa. Então a gente fazia nosso devocional, a gente lia a palavra, mas não dedicávamos o tempo necessário para isso. Era sempre correndo, era sempre de uma forma resumida, sabe? Por quê? Porque a gente não poderia ficar muito tempo fazendo aquilo ali. Então, às vezes, a gente negava alguns convites da igreja e tal, porque o trabalho estava nos consumindo. E aí, um dia, em uma oração que nós estávamos fazendo, nesse período de relacionamento, né, com Deus, Deus pediu para a gente abrir mão dessa empresa. Isso talvez não vai acontecer com você. Para cada pessoa, Deus pede algo diferente, tá? A gente vê a história do jovem rico, por exemplo, Jesus fala, olha, uma coisa lhe falta, vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Para o jovem rico, o que prendia ele, o que dominava ele, o que era prioridade para ele, o que tirava o tempo dele de ter um relacionamento com Cristo, era o dinheiro, eram os bens que ele tinha. Mas para Zaqueu, Jesus não pede isso. Jesus não pede para Zaqueu vender tudo que ele tem e seguir Jesus.
Zaqueu se prontifica dizendo: eu vou devolver 4 vezes mais de quem eu roubei. Mas Zaqueu, ele não vende tudo que ele tem, abandona a vida dele, tudo para seguir com Jesus. Então, para cada pessoa, para cada propósito, Deus vai pedir alguma coisa que às vezes está tomando o seu tempo. O que eu entendo com isso? É porque Deus é mau? É porque Deus não quer que a gente seja próspero? É porque Deus não quer que a gente cresça? Não. É muito pelo contrário. É porque Deus quer nos levar a um lugar muito maior, e por isso Ele nos pede isso. Se você reparar nesse processo que Jesus está nos ensinando aqui, nesse processo da frutificação, é um processo que a cada parte Ele vai nos elevando para um próximo nível de relacionamento, um próximo nível de influência. E para que isso aconteça, é necessário que a gente se limpe de algumas coisas, é necessário que a gente deixe algumas coisas para trás. E para nós, para mim, para minha esposa, foi muito complicado esse período, porque a gente estava vivendo uma das melhores fases dessa empresa, porém ela estava nos consumindo. E para que esse projeto da acontecesse, era necessário que eu tirasse ela da nossa vida. Por quê? Porque o tempo que eu estou aqui hoje gravando esse conteúdo para vocês era o tempo que eu estava dedicando para minha empresa. E hoje eu estou aqui. E sabe o que é mais interessante? Deus não está deixando faltar nada sobre a nossa mesa. Muito pelo contrário, Deus está trazendo uma nova perspectiva para a nossa vida, uma nova estação para a nossa vida, que está sendo até melhor do que quando nós estávamos com a empresa. Então, o que nós precisamos nesse processo da poda? Confiar em Deus. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, gente. Nem sempre o que Deus vai te pedir é pecado. Na maioria das vezes, o que Deus vai te pedir, o que Deus vai limpar da sua vida, não é pecado. Às vezes é uma amizade que você tem, que é uma amizade saudável, é uma amizade ok, mas a pessoa que está caminhando com você não vai conseguir te acompanhar no crescimento que você vai ter. E Deus vai pedir para você se afastar. Tem tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraço. E é exatamente por isso que é importante nós discernirmos a estação que nós estamos vivendo. Por quê? Porque às vezes você está no tempo da poda. Só que como você não discerniu essa estação, só que como você não está entendendo o que está acontecendo, como você não está entendendo o tempo que você está vivendo, você vai achar que as coisas que você está perdendo é prejuízo, é para te colocar num estado de miséria. Se você está no tempo da poda, entenda, o Senhor está limpando, e aí Jesus vai continuar dizendo, para que você dê mais frutos ainda. Ele não está te limpando para que você viva uma vida miserável, para que você não dê fruto mais. Ele está te limpando para que você dê mais frutos ainda, para que mais pessoas sejam alcançadas através da sua vida, para que mais pessoas sejam impactadas através da sua vida, para que mais pessoas sejam transformadas pelo que você carrega. O Senhor está te limpando para te elevar para um próximo nível. Se você já está vivendo uma vida de propósito, se você já entendeu, se você tem clareza disso, e se você está vivendo isso que Deus determinou sobre a sua vida, Ele vai te limpar para quê? Para que você viva mais, com mais intensidade, para que você alcance mais pessoas, para que você chegue mais longe. E é por isso que esse processo da poda ele é necessário. Por quê? Porque às vezes nós estamos carregando tanta coisa, a gente está vinculado com tanta coisa, com tantas pessoas, com tantos afazeres, com tantos negócios, que nós não conseguimos progredir. E é por isso que a gente às vezes vê pessoas super talentosas, que têm clareza do seu propósito, que sabe o porquê que está aqui, o porquê que Deus criou. Ela é super habilidosa, comunicativa, as pessoas são influenciadas através da vida que ela vive, só que a pessoa não progride, ela não rompe, ela não cresce naquele ministério, ela sempre fica presa em um ministério pequeno, sabe? E Deus está querendo quebrar aquelas paredes, Deus está querendo levar ela para o próximo nível, só que ela não se permite entrar na estação da poda. Ela não se permite passar pela estação da poda. Olha que Jesus vai dizer para nós em João capítulo 15, versículo 16. Presta atenção nisso aqui, cara, que isso aqui é muito importante. Olha aqui, ó. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Ah, meu Deus do céu, cara.
Aquele que respeita o processo, aquele que passa por todos os processos, aquele que discerne as estações e ele vive as estações conforme Deus determinou sobre a vida dele. Olha o que Jesus está dizendo para nós aqui: você não me escolheu, eu que te escolhi. Para quê? Para que você vai e dá fruto. Mas não é qualquer fruto, é um fruto que permanece. Meu Deus, entenda isso aqui. As pessoas que serão impactadas através da sua vida, elas nunca mais vão esquecer. Às vezes você trouxe alguém para Cristo e essa pessoa permaneceu em Cristo por um tempo, mas depois ela desviou. Mas preste atenção, aquele fruto que você derramou na vida dela, aquele fruto que ela consumiu de você, ela nunca mais vai esquecer. E lá na frente, essa pessoa ela não vai resistir. Ela vai voltar para Cristo. Às vezes você está orando por uma pessoa que está afastada há algum tempo, mas entenda, essa pessoa não esqueceu do fruto que ela consumiu de você. Ela não esqueceu da semente que você semeou no coração dela. É um fruto que permanece. Por quê? Porque você é bonito? Porque você é bom? Porque você é a top da sua igreja? Não! Porque Jesus disse que você vai gerar um fruto que vai permanecer. Você entende isso? E aí, Jesus não para por aí. Jesus nos deixa uma promessa. Presta atenção, se você passar pela estação do enxerto, se você estiver em mim, se você está sendo nutrido por mim, e você frutificar, se você florescer e frutificar, e aí se você se permitir ser podado para que dê mais frutos ainda, vai acontecer uma coisa na sua vida. E o que é essa coisa? Olha o que vai acontecer na sua vida. A fim de que o Pai conceda a vocês tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome. E aí eu vou te confrontar agora. Por quê? Porque você não vai pedir o carro do ano. Você não vai pedir a casa do ano. Não é para isso que Jesus está trazendo essa promessa sobre a sua vida. É para que quando você disser cego, enxergue, isso vai acontecer. Porque você vai pedir em nome de Jesus. Então tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus, através de Jesus, sobre o poder que Jesus nos concedeu, vai acontecer. Então você vai falar, coxo, anda, levanta e anda, e ele vai levantar. Assim como foi com Pedro e João, assim como foi com Paulo, assim como foi com Estevão, assim como foi com vários discípulos. Eles receberam um espírito de ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quando você se permite passar pelas estações, quando você discerne os tempos e você se permite passar por essas estações, olha o que vai acontecer na sua vida. O seu fruto vai permanecer. E tudo aquilo que você pedir em nome de Jesus, o Pai vai conceder a você. Entenda que para que tudo aquilo que você deseja no seu coração, tudo aquilo que arde no seu coração aconteça, é necessário que você saiba discernir as estações. E a pergunta que eu te faço é, com base nesse conteúdo, em qual tempo você está vivendo? Você está vivendo o tempo de ser nutrido, de estar enxertado na videira, de estar conectado em Cristo? Você está vivendo o tempo da frutificação, você está florescendo e logo vai começar a dar frutos? Ou você está no tempo da poda? Deus está limpando algumas coisas na sua vida para que você dê mais frutos ainda. Eu quero que você comente aqui em qual tempo você está vivendo. Eu vou ler todos os comentários e vou responder cada um deles. Comente aqui qual tempo, qual estação você está vivendo em Cristo nesse exato momento. Comente aqui que nós vamos ter um avivamento nesses comentários aqui. Amém? E essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. E antes de você sair desse vídeo, eu preciso que você faça uma última ação. Uma última ação, porque eu creio que até aqui você já se inscreveu no canal e você já curtiu esse vídeo. E agora você vai fazer só uma coisa. Você vai compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Essa mensagem não pode parar em você. Você precisa transferir essa responsabilidade para alguém também. Então compartilhe essa mensagem com alguém. Escolhe uma pessoa ou no grupo da sua família, compartilhe essa mensagem com alguém. E não se esqueça, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você entrar no nosso grupo Pecadores com Propósito. Lá nós estamos fazendo toda a comunicação dessas aulas, nós estamos interagindo nesse grupo. É um grupo fechado, mas nós interagimos lá dentro. Mas aqui logo nós vamos fazer o nosso encontro com o propósito, que vai ser um encontro via Google Meet, né? Uma videochamada onde nós vamos reunir pessoas espalhadas pelo Brasil todo para falar a respeito
das aulas da escola de propósito. Eu acredito que se você estiver lá, esse momento vai ser muito especial. Então entra nesse grupo para você ficar informado de tudo que vai acontecer nessas próximas semanas. Falou? Até o próximo vídeo. Tchau!